Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal da Oliveira Imóveis. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Oliveira. Hoje o vídeo é para aquelas pessoas que estão interessadas em mudar para Portugal. Seja para comprar um imóvel e morar nele, ou seja, para arrendar um imóvel, ou seja, morar de aluguel. Para essas pessoas é importante saber o que está acontecendo com os preços dos imóveis aqui no país. E hoje, nesse vídeo, eu vou me dedicar a justamente explicar um pouquinho desse movimento dos preços. Eu não vou falar de preços específicos, mas eu vou explicar um pouquinho do fenômeno que vem acontecendo aqui em Portugal. Então, se você já viu o interesse, espera depois da vinheta que a gente vai falar sobre o assunto. Os preços dos imóveis aqui em Portugal. Por que é importante você estar por dentro dos preços dos imóveis aqui no país? Porque a primeira coisa que eu tenho que falar é, eles não param de subir, tá? Aqui na União Europeia a gente tem um site que é a Eurostat, que traz as estatísticas da Europa, né? Por isso que chama Eurostat, porque traz justamente os números relacionados aqui, não só à União Europeia, como à Europa de uma forma geral. E o mais curioso é que agora foi divulgado os últimos números relacionados ao trimestre, ao último trimestre de 2024, tá? E junto desses números a gente tem uma informação bem interessante e, ao mesmo tempo, preocupante se você ainda quer ficar no seu país de origem muito tempo. Se você está no Brasil, está nos Estados Unidos, está em qualquer lugar do globo e quer vir para cá, mas ainda planeja para um longo período essa mudança, isso vai influenciar diretamente no seu bolso. Por quê? Porque no último trimestre de 2024, na zona do euro, o valor subiu 4,2% o preço dos imóveis. E na União Europeia subiu 4,9%. Eles falaram, Giovanni, 5% de correção é o que a gente está acostumado com o Brasil, não é muito diferente subir esse percentual. Não é tanto realmente. Porém, em Portugal, subiu mais de 11%, para ser mais exato, subiu 11,6%, tá? Agora, em relação a abril desse ano de 2025, o número já saiu, né? Só sobre Portugal, o número já saiu e já voltou a subir 5,6% em relação ao mesmo abril de 2024, ou seja, já subiu de novo, só no mês 5,6%. E no último trimestre, confirmado que foi o de 2024, que ainda estão analisando o trimestre de janeiro, fevereiro e março, o aumento foi de 11,6%. E, gente, esse aumento mostra que Portugal continua na busca por alcançar os preços médios dos restantes pares aqui da União Europeia. E aí você pode falar, pô, Giovanni, não faz nem sentido o que você está falando, porque embora ele esteja tentando alcançar os preços médios dos imóveis, o salário é muito discrepante. E, gente, tem total alinhamento. Sabe por quê? Porque Portugal ficou em terceiro lugar com a maior subida do preço. Ele ficou atrás justamente de países como Bulgária e Hungria, que também têm salários bem menores ainda do que Portugal. Ou seja, lá que os salários ainda são menores, o salário mínimo, o aumento ainda foi maior do que Portugal. Por quê, gente? Países que estão com um salário muito baixo, o salário mínimo, também, claro, lógico, tem os custos de vida e de aquisição de imóveis mais baratos. E é uma defasagem em relação aos outros países tão grande que quem mora nesses outros países ou mora fora também da União Europeia vê esses imóveis como oportunidade. Por quê? Porque a gente vive cada vez mais num mundo globalizado. Então, pô, se eu tenho aqui uma boa quantia em dinheiro parado e eu estou vendo que Portugal tem um preço mais barato que na França, mas eu tenho facilidade de locomoção entre Portugal e França, pô, ao invés de eu comprar na França um T0 por 1,7 milhões, eu compro um T5 aqui no centro de Lisboa por 1,7 milhões, entendeu? Então a pessoa, quem tem muito dinheiro, pô, se eu tenho muito, comprar e sair para deslocar aqui não é problema. É o que acontece e a gente pode usar como exemplo lá no Algarve, né? Lá no Algarve a gente tem milhares de pessoas com cidadania inglesa, que são cidadãos ingleses, nasceram e trabalharam a vida toda lá e compraram no Algarve, onde é um lugar quentinho, sol 300 dias por ano, e que eles, ao ganhar em Libra, eles olham pelos preços dos imóveis na região do Algarve e falam, pô, isso aqui tá de graça, né?
É o mesmo movimento que está acontecendo, por exemplo, com o americano, que também vem descobrindo cada vez mais Portugal. Ele vê o preço dos imóveis aqui e fala, poxa, lá para eu comprar em Nova York, no Texas, ou qualquer Orlando, Miami, Nova York, qualquer lugar que eu for comprar é um absurdo. Aqui eu compro com 1/10 do valor, com metade do valor, uma casa muito mais interessante. Num país onde eu consigo fazer tudo a pé, onde eu tenho mais facilidade, tá de graça. Então, essa convicção faz com que os preços subam. Ah, Giovanni, mas ainda assim é complicado pensar dessa forma, porque o português não ganha tanto, o mercado não paga tão bem. E sim, é uma verdade. O mercado aqui não paga tão bem comparado a outros países. Mas você já parou para pensar que até mesmo os portugueses fazem isso? Eles moram na França, moram em Luxemburgo, moram na Suíça. Conheço até gente portuguesa que mora em Andorra, né, um país pequenininho, mas que faz o dinheiro grosso lá e depois aplica aqui comprando imóveis. Eu tenho clientes que são portugueses e tudo mais, que tem mais de 5, 6, tem até gente com mais de 10 e um que tem mais de 17 imóveis. Ou seja, são oportunidades que a pessoa vai buscando e, claro, você vai buscar essas oportunidades onde? Onde já é caro ou onde é barato? É onde ainda é barato, que é uma tendência normal para depois querer igualar com o preço médio ao redor também, né, com os outros países. Então, gente, se você quer mudar para Portugal, seja para um arrendamento, né, o aluguel, como a gente fala no Brasil, ou seja, para uma compra, seja rápido nessa mudança, nessa ideia de se planejar, não perca muito tempo, porque cada mês que você perde nisso, você está jogando fora realmente dinheiro, porque você vai pagar um aluguel mais caro, né? Você pode, nesse planejamento, poupar dinheiro se você tentar, claro, e lógico que eu tenho que fazer essa observação aqui, fazer um bom planejamento, mas faça um bom planejamento tentando ser dinâmico, não se enrole muito. Ah, eu vou pensar em Portugal daqui uns 2 anos. Não, se você já está citando, se você já está com essa ideia, essa semente plantada, que Portugal é um ponto para você depois morar, tenta já antecipar isso tudo. Faz o planejamento bonitinho. Vai ser algo que você deslumbra daqui a 5, 10 anos. Opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Por que eu estou pensando em 5, 10 anos e não daqui 1 ano ou 2 anos? Porque isso vai fazer diferença em você vir com mais dinheiro no bolso ou realmente passando mais apertado na hora. Ou de alugar ou de comprar um imóvel. Porque os preços não vão parar. Eu costumo falar que os preços dos imóveis, para a gente definir se a gente está numa bolha ou não, é um tripé. Um tripé onde tem pessoas querendo comprar, tem imóveis disponíveis e tem facilidade de crédito. Portugal não vive nenhum dos 3 momentos em abundância. Na verdade, vive um, que é gente querendo comprar, mas não tem os imóveis e não tem a facilidade do crédito. Os bancos são bem rigorosos para dar o crédito aqui no país. E a gente não tem a oferta, não tem produto. Inclusive, a gente tem dificuldade de construir imóveis. A organização aqui responsável dos sindicatos da área de construção, ela vive se fechando que faltam profissionais no mercado de construção civil. E com isso, não se atinge o plano das construtoras de construírem grandes número de unidades ao ano. Por quê? Porque como é que ela vai construir se não tem gente suficiente para poder, né, mão de obra suficiente para poder construir, para fazer os imóveis, os prédios e tal. Então, falta essa mão de obra e isso tudo vai refletir no preço, que lá na frente vai fazer diferença, sempre subindo, já que a demanda, ela não para, tá? Então, se você quer comprar, mas também quer só arrendar, fique esperto, porque os preços realmente não param. Eles são disparadamente números gigantescos que crescem todo o ano, tá? No arrendamento, a gente vê isso muito fácil, mês após mês, tá? Então, fique esperto, fique atento, faça um bom planejamento, mas tenta ser dinâmico nisso, para a sua chegada ter o máximo de conforto e o máximo de segurança possível, beleza? E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, acha que esse tipo de informação é relevante para ti, não deixe de se inscrever no canal e, claro, clica no sininho aí para receber as notificações e já deixa o seu like, porque é isso que nos ajuda a crescer, trazendo mais e mais informação para todo mundo.
Se gostou do conteúdo, mas tem dúvidas, coloca aqui nos comentários. Se quer ali gerar uma discussão sadia, quer trazer ali um pouco da sua percepção, coloque nos comentários. Vai ser muito bom também a gente discutir isso. De repente, criar até uma segunda parte do vídeo, tá bom? Gente, brigadinho, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.